pessoal, chegamos aqui em Paulínia, cartódromo de San Marino, para a primeira etapa de 2026. Esse era o cartódromo e o campeonato que eu corria há 6 anos atrás. E ele ainda está ativo, campeonato da F-Kart. Vamos começar aí na categoria Beginner, né? Assim como lá na Speedland, categoria mais de iniciantes, né? Aqui também estou fazendo a categoria um pouco mais iniciante, para pegar a manha. Já tá rolando algumas baterias. Minha bateria é às 11h40 da manhã. Chegamos aqui com 1h10 de antecedência. E vamos dar uma olhada lá. Então, pessoal, tá rolando uma das categorias agora. Não tenho certeza de qual é, mas eu vou mostrar ali pra vocês do cantinho da pista como é que tá rolando a pista, como é que tá acontecendo. Uma visão bem legal, bem de perto. Então vocês vão ter uma visão bem bacana ali do que tá rolando, beleza? Bom, pessoal, aqui estamos indo já para a nossa classificação. Como vocês podem ver aí na telinha, a classificação nessa primeira etapa é no modo Super Pole. Resumidamente falando, essa Super Pole dá direito a você fazer apenas uma volta rápida, por conta de um evento que teve no dia anterior da corrida, chamado Qualify Day, um evento de tomada de tempo, onde o piloto mais rápido, baseado nas médias de volta dele, recebe um prêmio, e todos os participantes que estiveram nesse evento também garantem a sua posição no grid no dia da corrida. Então, desse modo, como eu não participei, eu só tinha direito a uma volta rápida. E aqui eu vou deixar vocês acompanhando na íntegra essa volta completa. Durante a classificação, pessoal, eu senti que o freio do meu kart estava um pouco frouxo. Eu freava bastante, né, fazia bastante força, afundava o pé no pedal, mas eu sentia que o kart freava muito pouco pro esforço que eu estava fazendo. Isso acabou atrapalhando um pouquinho a minha volta de classificação. Como era só uma volta, não tinha muito mais o que fazer, eu achei melhor trocar de kart, porque durante a corrida isso poderia me prejudicar bastante. Só tem que pegar os lados também. A partir daqui tudo certo, arrisquei um pouquinho porque eu tava pegando um kart que eu não tinha nem testado. Ele poderia vir até pior do que o kart que eu tava fazendo na classificação, então eu arrisquei bastante. Mas felizmente foi um kart melhor, o freio também não tava 100%, mas tava bem melhor do que o kart que eu tava dirigindo. E como vocês podem ver aí, o pneu tava cheio de lama, então eu fiz um zigue-zague aí pra poder tirar essa lama, mesmo eu tendo a volta de apresentação ainda. Tentei tirar aí o máximo de lama possível e tentei dar uma esquentada nos pneus também. E bora aí para a formação do grid, pessoal. Essa é a minha primeira experiência com uma formação de grid em movimento e uma largada em movimento. Então foi uma experiência nova para mim, muito bacana, inclusive. Difícil controlar o freio para não bater no piloto da frente, mas eu achei uma experiência bem bacana. Inclusive no vídeo que eu postei no Reels recentemente, recebi alguns conselhos, né, sobre como melhorar essa minha largada, tentar colar um pouco mais no piloto da frente para evitar essas pancadinhas nas costas deles. E daqui para frente a gente vai corrigindo e aperfeiçoando cada vez mais essa largada. E sem mais enrolação, bora pra largada, pessoal. Aqui esperando a bandeirada verde. Tento acelerar o mais cedo possível, mas controlo no freio para não bater no piloto da frente. Isso ocasiona numa largada não muito rápida da minha parte.
mas consigo me manter atrás do pelotão aí, sem perder muito tempo. E aqui eu vou seguir no trilho de todo mundo. Aqui todos os pilotos estão logo um atrás do outro, né? Então aqui eu dou uma olhadinha para trás para ver a proximidade do piloto de trás em relação a mim. Ele estava bem colado, então aqui eu estava mais preocupado em fazer um traçado ideal para não tomar uma porradinha por trás e isso ocasionar uma saída de curva, uma saída de frente pela porradinha nas costas. Faço essa curva do miolo, de fato tomo uma porradinha nas costas, faço um sinal aí pro piloto ter calma, pra gente seguir o pelotão e não perder a distância deles, e vou tentando me aproximar cada vez mais aí do pelotão. Tento pegar o máximo de vácuo possível para ganhar velocidade, ainda não faço essa curva de pé embaixo porque o pneu não está quente o suficiente para isso. Tento manter o traçado. Todos os pilotos estão bem próximos, então a chance de alguém cometer um erro ali é alta, então eu fico bem atento nisso. Olho para trás, nesse momento eu sei que eu já tenho uma distância um pouco maior do piloto de trás, então eu começo a me preocupar um pouco mais com o pelotão da frente do que tomar uma porrada nas costas. Aqui os dois pilotos fazem uma ultrapassagem nesse piloto de preto. Ele perde um pouco de velocidade. Aqui eu dou uma empurradinha nele para evitar que ele perca tempo e que eu também perca tempo. Sei que eu sou mais rápido que ele nessa reta, então eu abro, realizo a ultrapassagem sem problemas, já consigo abrir uma distância dele nas duas primeiras curvas e já sigo em direção aos dois pilotos da frente, tentando buscar a ultrapassagem em cima deles também. Aqui eu já percebo que o nosso ritmo é bem parecido. Então aqui eu só tento fazer o melhor traçado, não perder nem um pouco de tempo. Essa curva do miolo, ela é bem complicada durante a corrida porque ela muda bastante. No começo com o pneu frio é uma curva que você sai bastante de frente, você tem que tirar um pouco mais o pé. Conforme a temperatura do pneu vai subindo, você consegue fazer ela de uma maneira um pouco mais fechada e sair um pouco mais forte. Mas como vocês podem ver, só o fato de eu ter distracionado um pouquinho fez o piloto da frente abrir uma certa distância em relação a mim. Essa primeira curva no melhor dos mundos é de pé embaixo, mas a temperatura do pneu ainda não está no ideal. Os pilotos da frente acabam abrindo um pouquinho em relação a mim. Percebam que aqui na saída do miolo eu acabo não conseguindo fazer a curva de pé embaixo do jeito que eu gostaria. Então isso faz eu cair com duas rodas na grama e por conta disso também perco um pouco mais de tempo em relação aos pilotos da frente. E a partir dessa volta, pessoal, até a volta 11, eu faço um trabalho de reconstrução da minha corrida. Como vocês podem ver, por conta dos meus dois erros, eles acabaram com certeza abrindo mais de 1,5 segundos de distância em relação a mim. Então, volta após volta, eu tento fazer uma reconstrução da minha corrida. E olhando rapidamente no painel do cartódromo, eu conseguia reparar que eu estava em torno de 200 milésimos mais rápido por volta do que os pilotos da frente. Que não é muito, mas já é o suficiente para eu ir recuperando essa distância que eu perdi em relação a eles. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Então, volta após volta, sem errar, eu vou tentando me aproximar cada vez mais deles.
Então a partir daqui, pessoal, consegui me reaproximar do pelotão da frente, volta após volta, sem cometer erros, com a concentração no máximo, me reaproximei deles e estamos de volta na briga aí por posições. Aqui no miolo, o terceiro colocado faz uma curva meio aberta, o piloto à minha frente tenta aproveitar isso, faz uma curva mais fechada com a intenção de ultrapassá-lo, não consegue, isso faz ele perder um pouco de tempo em relação a mim, eu aproximo bem dele, faço a curva do mergulho para a reta principal colado nele, pego um vácuo valioso, vejo um gap e mergulho por dentro. E a partir daqui, pessoal, qual foi minha percepção e minha preocupação? Como eu acabei de brigar por posição com o piloto que está atrás de mim, a gente acabou perdendo um pouco de distância do segundo e do terceiro colocado. Então, como vocês podem ver, eu tiro a mão do volante porque aqui eu estou sinalizando para ele grudar na minha traseira, para me acompanhar e a gente conseguir alcançar novamente o terceiro e segundo colocado. Porque se a gente ficasse brigando por posição, a gente ia ficar brigando pela quarta e quinta posição e o segundo e terceiro colocado, consequentemente, iam acabar abrindo. Então não era isso que eu queria. Eu queria que a gente chegasse novamente neles e, se fosse para brigar por posição, fosse quando tivesse o pelotão todo junto novamente. Porém, aqui no miolo, como vocês podem ver, eu acabei levantando a mão, né, reclamando um pouquinho. Por quê? Porque mesmo assim, mesmo sinalizando um pouco antes, acabei tomando um toque por trás dele e na reta oposta, novamente eu sinalizo para ele, gruda na minha traseira e vamos seguir em frente buscando o segundo e terceiro colocado. E nessa 14ª e 15ª volta, vocês vão reparar que eu olho mais para trás do que o de costume, porque foram as minhas melhores voltas, então eu sentia que eu estava me aproximando do segundo e terceiro colocado e olhava para trás para ver se eu tinha me distanciado um pouquinho do quinto colocado. Como vocês viram aí, fiz duas voltas excelentes, sendo a 15ª volta a volta mais rápida da corrida, então eu consegui estabelecer aí uma tocada bem forte, e a partir daqui também consegui abrir uma distância bem bacana para o piloto de trás, então já estava me sentindo um pouco mais confortável para chegar um pouco mais perto dos dois pilotos da frente e tentar brigar por mais posição também aí até o fim da corrida. Aqui eu já me aproximo bem do segundo e terceiro colocado, consigo fazer a primeira curva muito rápido, muito bem. Na descida do concreto, já me aproximo bastante dos pilotos, já consigo aproveitar muito mais o vácuo deles. E aqui eu já sabia que a gente estava se encaminhando para o final da corrida, então eu estava tentando minimizar o máximo possível de erros para tentar aproveitar qualquer gap que ficasse disponível.
E a partir daqui, pessoal, vocês vão ver os fatores determinantes para o final dessa corrida. Reparem que no final da reta eu tiro um pouco o pé do acelerador, porque eu acabei carregando muita velocidade por conta do vácuo. Noto também que os dois pilotos da minha frente vão disputar posição, porém aqui eu imaginei que o terceiro colocado, por ter a preferência das duas primeiras curvas, ia ficar comprometido com a ultrapassagem até o final, mas ele acaba tirando o pé, prefere não disputar a posição na curva da árvore, deixa o segundo colocado ficar à frente dele, eu acabo tendo que tirar o kart para a direita para não bater na traseira dele, o piloto que estava atrás de mim encosta na gente, quase fica lado a lado, porém como eu tenho meio kart à frente dele, eu ainda continuo comprometido em manter a minha posição. Mas aqui todo o trabalho que eu tive de abrir o máximo possível em relação ao piloto de trás já tinha ido por água abaixo. Então já estávamos em comboio novamente, 4 karts colados, com apenas 3 voltas para disputar a posição. Aqui acabamos encontrando alguns retardatários. Tenta aproveitar o vácuo dele para carregar o máximo de velocidade possível no final da reta. Se eu fosse um pouco mais agressivo, vendo o replay, talvez eu conseguisse colocar o kart aqui por dentro e efetuar a ultrapassagem na primeira curva, subindo para a árvore, mas acho que ficaria um pouco apertado. E aqui no miolo, infelizmente, eu acabo tomando um toque do piloto que estava atrás de mim, que consequentemente efetua a ultrapassagem. Tento fazer alguns sinais para mostrar para os fiscais de prova que tinha acontecido uma ultrapassagem que no meu ponto de vista não foi legal, mas infelizmente ninguém acabou vendo e o piloto da frente acabou não tomando nenhuma punição. Eu no lugar dele teria devolvido a posição, não me sentiria confortável de ter feito uma ultrapassagem dessa maneira, mas sem problemas, pessoal. Poderia ter sido muito pior, eu poderia não ter conseguido segurar meu kart, poderia ter rodado, poderia ter ido para a grama, mas consegui segurar o kart e ainda consegui me manter junto ao pelotão para tentar disputar mais posição nessa última volta. Aqui o piloto da frente consegue efetuar uma ultrapassagem no cimento, o piloto que foi ultrapassado acaba perdendo um pouco de velocidade, nisso eu enxergo um gap, a preferência da curva se torna minha, porém se eu faço essa curva de pé embaixo, como eu estava lado a lado com o piloto, com certeza eu ia espalhar demais, então eu faço um sinal para ele seguir em frente, para a gente também não perder muita distância do pelotão da frente. Consigo sair forte do miolo, bem próximo do piloto da frente, então eu aproveito o vácuo dele em toda a descida da caixa d'água e início da reta principal. Confesso que não tinha visto o fiscal mostrando que era a última volta, mas felizmente, como eu estava mais rápido na reta principal e pegando o vácuo do piloto, eu acabo fazendo a ultrapassagem mesmo assim. Acabo chegando bem próximo do terceiro colocado, que em toda a última volta fez um traçado defensivo, mas novamente, como eu não tinha ciência de que essa era a última volta, eu só pensava, nossa, dá para ultrapassar ele, eu tô mais rápido que ele. Mas infelizmente a volta acaba antes disso acontecer, mas como vocês vão perceber aí, na descida da caixa d'água ele faz ainda um traçado defensivo e eu consigo carregar um pouco mais de velocidade na esperança de ainda tentar ultrapassar ele antes de cruzar a linha de chegada, mas a gente chega bem próximo, mas não o suficiente. No final acabo balançando a cabeça negativamente, ficou aquele gostinho de dava pra buscar mais, dava pra chegar na segunda posição, mas infelizmente não foi dessa vez, mas é aquilo. Segunda corrida do ano, primeira corrida desse campeonato, tem mais 11 corridas pela frente, então bora focar nas próximas que, se Deus quiser, a primeira vitória vai vir.
78, hein? Você viu? Isso aí, família. Valeu! E é isso aí, pessoal, corrida finalizada, corrida muito boa, consegui andar atrás do pelotão aí como vocês viram, tomei umas 2 porradinhas aí por trás, depois eu fui consultar, não teve penalidade nem nada, tudo bem, faz parte. Fiquei feliz com o meu desempenho na classificação, né, finalmente, vocês viram aí no vídeo que eu não tenho muita sorte com classificação, né, de novo eu tive que trocar o kart, mas consegui fazer uma volta rápida com ele mesmo não tão bom, e é isso, a corrida foi boa, gostei bastante. Mas estou bem contente aí com o resultado. Beleza? Abraço.